Uma preocupação que eu sofria muito que era, eu amo foto horizontal, mas eu sou obrigado Nossa, isso a aí, fazer vertical. Isso me matou no começo. rapaz, isso era bem diferente, assim, mudava tudo. E eu vou te falar que eu senti a galera mais incomodada com isso ainda mais no vídeo do que na foto. Tipo, a transição de sair do horizontal do vídeo pra... Nossa senhora, Essa galera sofreu. sofreu, cara. Mas, tipo, a parada desse lado artístico, cara, e aquela parada que eu tava falando da personalidade é um negócio que, cara, eu venho sentindo até uma diferença em como os clientes que eu atendo se portam durante uma sessão. Eu tava trocando ideia sobre isso, cara, com um seguidor hoje, que a parada é do mundo da foto, cara. Eu ando vendo, tipo, fotos de fotógrafos mais antigos, de pessoas que têm uma história um pouco mais longa e que fotografaram muita gente grande, assim, personalidades e tal. E até pessoas comuns, cara. E, tipo, a parada de... as pessoas, elas só são, elas não querem parecer ser. Tipo, as pessoas têm a personalidade delas, elas mostram aquilo na foto. Hoje em dia é uma parada muito, tipo, é só beleza, é só o que é bonito. É só, tipo assim, eu só quero ser bonito. Dane-se se isso vai parecer sem personalidade, se eu não vou estar passando quem eu sou. Se eu tô bonita, tô bonito, se esteticamente aquilo está legal, tá passando, comunicando às vezes essa parte mais focada na estética, tá tudo certo. Quando a gente começou a fotografar, aliás, desculpa, você começou a fotografar quando? Foi em 2014 para 15, cara. Ah, muito mais cedo. Eu comecei a fotografar profissionalmente em 2017. Uhum. E por que eu uso essa palavra profissionalmente? Eu já clicava por hobby antes. Sim. Tinha acesso a câmeras, mas nenhuma era minha. Aham. Mas tinha acesso. Tinha uma noção de composição, proporção áurea, porque eu ia atrás. Mas eu uso esse termo profissionalmente porque assim que eu comecei profissionalmente, eu também me dediquei mais do que quando era hobbyista. Falei, puta, quero aprender melhor luz, cara, não sei o que, quero aquilo. Fui atrás de curso, workshop. Foi de uma vez, eu tenho um hiperfoco absurdo. Uhum. E eu entrei. E foi nessa época, em 2017, eu já querer começar, já fazer um primeiro trabalho, já querer me especializar, que eu tava entendendo como separar a minha arte e fotografia e entender que não necessariamente a minha arte ia pagar minhas contas. Uhum. Tem gente que consegue isso, acho incrível. É raro. Mas a fotografia que eu queria, principalmente que eu fotografava nu, sensual, eu nunca ia ser remunerado da maneira correta para sobreviver no Brasil fazendo aquele tipo de foto. Ponto. O que eu poderia se eu fosse um Nepo Baby, ter um patrocínio que me bancasse enquanto eu ia me especializar o suficiente para um dia, quem sabe, vender fine arts caríssimos. Sim. Né? Mas assim, Maurício de Souza levou 10 anos para criar um estilo próprio da Turma da Mônica. Uhum. Não. Quem dirá que eu ia ter essa sorte de levar só 10 anos? Sim. Tem gente que leva 50. Uhum. Então assim, eu falei, aí chegou um momento, 2019, que eu falei, basta, não quero mais arte, eu quero virar totalmente comercial. Aí eu fui pro lado oposto, Sim. formatura, casamento, não sei o quê, tudo. Bem comercial. Bem comercial. E aí hoje eu consigo separar e eu deixo minha arte só pro meu hobby, tanto que minha arte eu não publico mais. Sério, cara? Se tem uma maneira que minha arte não vai ser influenciada pelas massas, é eu fazer ela pra não ser mostrada. Entendi. É Uma só coisa pra mim. mais interna, mais pra Nossa, você. meu Google Drive tá cheio da minha arte, mas ninguém vê. Entendi. É forte, cara. Quando eu falei desse negócio da beleza, é porque assim, eu já vivi um pouco dos dois, que nem você falou. Quando a gente começou, antigamente, era uma preocupação. Não tinha preocupação do comercial tanto, né? Era uma parada mais da arte. A gente tinha uma preocupação que eu sofria muito, que era, eu amo foto horizontal, mas eu sou obrigado Nossa, isso aí. a fazer vertical. Isso me matou no começo. Isso era bem diferente, assim, mudava tudo. E eu vou te falar que eu senti a galera mais incomodada com isso ainda mais no vídeo do que na foto. Tipo, a transição de sair do horizontal do vídeo pra... Nossa senhora! Essa galera sofreu. Sofreu, cara. Mas, tipo, a parada desse lado artístico, cara, e aquela parada que eu tava falando da personalidade é um negócio que, cara, eu venho sentindo até uma diferença em como os clientes que eu atendo se portam durante uma sessão. E até quem nunca foi fotografado. Tipo, eu não sei se a parada da rede social mudou a forma como as pessoas lidam com essa parte de imagem. Quando eu falo de imagem é quando alguém tá captando elas, seja no vídeo, seja na foto. Eu acho que tipo, a galera lá, os clientes mesmo, as pessoas em geral, não tô falando de gente do audiovisual não, eles parece que se travam mais ainda atualmente com preocupações numas coisas mais visuais. Que não existiam. E aí eles não se soltam, cara. Tipo,
Cara, eu percebi isso. Tipo assim, a gente que é do audiovisual, que gosta de estar às vezes atrás da câmera e não costuma ser retratado por outra pessoa. Tipo, a gente tá na frente da câmera porque a gente quer conteúdo. Isso já solta muito a gente. Não sei como que eram os seus primeiros vídeos. Os meus eram péssimos, parecia um robô, velho. E aí a gente vai se soltando. E aí, tipo, teve uma experiência que eu fiquei na frente da câmera, tipo, do nada, eu não tava nem planejado. Ah, vou fazer uma foto sua. E me colocou lá. E, cara, é muito esquisito, porque a gente, no começo eu tava muito preocupado em como eu estou parecendo. Vídeo ou foto? Foto. Cara, pra te interromper, eu não tive isso. Porque Nunca logo que teve? eu comecei, eu tinha um senso que... Olha que louco. Eu comecei a trabalhar com fotografia sensual, o pouco dinheiro que entrava era muito de mulheres que se indicavam, porque era muito louco, porque a maior parte dos comentários das minhas fotos eram de outras mulheres, porque elas sentiam o conforto que aquela mulher posou pra mim. E as minhas clientes, elas já vinham prontas pra fechar o ensaio, porque eu não sabia, mas elas falavam com mais outras 4 clientes que elas viam no feed antes de falar comigo. Como que foi? Pá, ele é ok, Pra ter respeitoso. segurança. Exato. E aí foi aí que eu comentei ontem, inclusive, lá no evento da Holy Land, eu falei, cara, os meus clientes eram meus promotores. Porque Tá. eu não sabia na época, mas eu era um diferencial no mercado, porque eu era um homem que não dava em cima. Entendi. Que é bizarro. Isso era confirmado fazer, pelas demais. fazer o básico era o diferencial. Eu sou um ser humano decente. Eu sou decente. E eu falei, que bizarro, cara. E aí as clientes vinham, mas assim, não era um grande caixa que girava. Porque ainda assim, quem sempre obteve a maior parte, essa fatia maior do mercado, eram mulheres fotógrafas. Então eu sabia que assim, né? não era pra ganhar dinheiro aquilo, mas eu precisava ser recompensado por aquele trabalho normal, não trabalho. E diferente, né, do que clientes que procuravam mulheres, o meu cliente não falava, ai Cauê, vi essa referência no Pinterest, faz isso. Ele vinha e falava, quero sua linguagem. Sim. Teve uma cliente que eu enrolei ela em papel filme. E ela Justo. topou, porque ela queria a minha linguagem. Diferente Sim. das mulheres no mercado que fotografavam feminino, elas estavam acostumadas a seguir padrões que eram tendências de mercado. Sim. E eu teve o outro lado que foi aí que eu ganhei dinheiro. Garotas com o mercado de sex workers, plataformas, né, de conteúdo adulto, me procuravam porque hoje se faz com celular, mas na época elas tinham a ilusão de que tinha que ser aquele padrão de Suicide Girls. Tinha que na ser uma época. coisa mais bem feita. Mas assim, bem feita. Além de gostarem da minha linguagem, as modelos me indicavam porque, pô, ele é legal, ele não dá em cima. Tá ligado? E isso porque elas às vezes já estão mais acostumadas com isso, entre aspas, mas já é um diferencial Já é um ainda de mercado. diferencial. E aí foi na época que eu fiz um dinheiro legal, porque essas meninas ganhavam muito bem. Sim. Só que eu consegui sentir uma transição que foi a referência antes dos meus clientes, tanto as que trabalhavam com esse conteúdo, quanto as que não trabalhavam, queriam só um ensaio pessoal para elas tinham a referência de books boudoir. Sim. E aí passou uma transição, mano, da pandemia pra cá, que a referência é o feed de tal famosa. Entendi. Tá é ligado? completamente diferente. Muito. Porque até até o book boudoir, ele tem um certo embasamento em algum tipo de estudo fotográfico, foi feito lá no passado, pode estar datado ou brega, mas ele ainda foi estudado lá no passado. Sim, e aí ele só vai evoluindo. Ele vai evoluindo, né? Fotógrafo que o estúdiozinho dele, faz um conceito, não sei o quê, iluminação meio Rembrandt, luz de vela, não sei o quê, pá. E agora as referências, elas são feeds de famosas. Tá ligado? Muda completamente, né? De onde vem o cliente, ele vende mais por conta da referência do que ele já vê no nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é engraçado, né, cara? Porque por mais que um cliente tenha a gente já como uma referência visual e até com uma espécie de expectativa, né? Quando ele contrata você porque ele viu seu trabalho, ele já tem uma expectativa do que pode acontecer, do que deve acontecer. E, na verdade, às vezes eu sinto que eles têm umas expectativas meio mirabolantes também. Porque é o cliente que tá muito duro no sentido de não conseguir se soltar na frente de uma câmera, né? Ele já vem com uma expectativa muito específica de que você vai fazer a magia por ele. E eu entendo que o fotógrafo também tem um puta papel nisso. Só que ao mesmo tempo... Principalmente em retrato, né? Principalmente. Só que aquilo que eu tava te falando antes, do jeito que as pessoas lidam com imagem, é uma parada que eu sinto que as pessoas elas estão mais duras ainda quando principalmente nesse mundo mais empresarial,
E eu não tô falando que ela tem que fazer uma coisa mirabolante na foto, mas, tipo, cara, parece que eu não tô vendo a pessoa de verdade quando ela tá na foto. Quando ela tá na minha frente. Você tá vendo um personagem atuando como ele Exato. gostaria, e talvez nem é o jeito que ele gostaria de se ver, mas ele acha que ele está sendo visto. Ela vira completamente diferente, cara. E aí quando eu começo a ver fotos de outras pessoas que têm uma personalidade forte, ou que, sabe, estão tão à vontade na frente da câmera que ela talvez só esteja sendo ela só se abre. Tipo, cara, é muito louco. Mas eu sinto que esse era o meu diferencial. Eu vejo hoje a fotografia que eu fazia no passado e eu parei pra rever o meu HD. Eu tava gravando uma aula pro meu curso e eu tava revendo as fotografias que eu fazia no passado. E eu sou muito meu fã. Muito. Muito, pra caralho. É uma frase boa. E eu abri as fotos e eu falei... E é louco, eu gravando a aula, eu falando... Nossa, fotografava bem, né? E tal. Que na época nunca tava suficiente pra mim. Isso é uma aula de fazer arte, né? Você estar ambicioso é parte do processo artístico, porque você quer sempre estar melhor. O que é esse melhor? Só o artista sabe. Ele não é visual, ele é interno. E é muito específico, né, cara? E aí o meu melhor era o quê? A minha fotografia, ela tinha uma linguagem e eu não percebia na época. Ela era melancólica, introspectiva e tinha uma característica de só fotografar em dias nublados. Então ela tinha um simbolismo. Sim. E o cenário era ou vegetações que tinham uma cara mais de solitude, ou construções muito brutalistas, que esse nome tá em alta, né? Concreto, reto, ponte agudo. Sim. E era isso. Eu amava essa parada. Cara, isso é muito forte. Essa parada de você olhar pra trás no teu próprio trabalho. É uma coisa que surpreende, né, cara? Quando você não se odeia. Porque tem uns que eu olho e falo, esse tava muito imaturo, esse Cauê. Não, e tem, lógico, tem passado, tipo assim, um muito longo, talvez, aí você, lá no começo do começo, já é bem diferente. Foto com fumaça colorida. Nossa, Sparkles. Todo mundo já foi brega pra caramba, cara. Nossa, Fio de fada, luzinha. A minha fase era essa aí, a do fiozinho, porque era uma coisa que ainda tava meio novidade, assim. Nossa, a gente aproveitou disso que... Meu Deus do céu. Mas, assim, quem não aproveitou? Porque toda vez que eu postava, eu ganhava seguidor. E aparecia cliente querendo fazer aquilo lá e eu ficava tipo... Não, vambora, eu tenho aqui. E aí eu ficava questionando, cara, ao mesmo tempo que eu tô achando que não é tão legal, isso tá me dando um retorno financeiro e de engajamento... Exato. Será que meu gosto que tá estranho? Exato. As coisas elas vão se equilibrando, né? É tipo uma balança eterna, cara, o nosso trabalho. Mas o que eu mais gosto é o meu trabalho, que é atemporal. É isso que eu falei, que eu olhei que até hoje, e é o que não dava like, mas que até hoje eu falo, nossa, que bonito. Cara, é exatamente, tipo, cara. Eu ampliei assim na tela e olhei a textura que eu fazia. Caraca, falava, nossa, que legal. Você se apaixona de novo por um... Parece que é de outra pessoa, às vezes, tá ligado? É porque assim, como você mudou tanto com o tempo, pelo aspecto comercial, por várias outras coisas, você olha pro passado e parece que... Às vezes nem parece que era seu, ou às vezes é de um Cauê que você se conhecia na época, mas hoje em dia talvez esteja um tiquinho distante. Tipo assim, tô falando do lado pessoal mesmo, né? É meio maluco, cara, porque eu olho, pra mim, a minha época mais importante de fotografia, que foi a que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que eu mais fotografei, foi tipo 2018, 19. Cara, tipo, eu fotografei muito. Era literalmente quase todos os dias fotografando, cara. 2018 pra mim... Eu fazia 5 a 6 ensaios por semana. Então, olha, cara, bizarro. Era delicioso, era uma coisa louca. E aí o pessoal fala, cara, lógico, foi a época que eu menos ganhei dinheiro, porque eu mais gastava pra fotografar, Sim. que eu comprava props pra ideias que eu tinha, viajava e não sei o quê. Mas não tem como você frear uma evolução tão rápida do que é fotografar todo dia. É verdade. E eu falava pra alunos meus, eu dava aula presencial na época ainda. Falava pra alunos meus, falava, cara, saiu daqui, a aula é só semana que vem. Você tem que pegar o seu celular, sua câmera, fotografar todo dia. E fotografa brega também. Bichinho explodindo água, gota de água congelada, beija-flor, o seu gato bocejando, sei lá, qualquer coisa. Mas fotografe o tempo inteiro. Que você vai criando uma linguagem. Na época, eu achava que eram tendências de moda. Hoje eu consigo entender que era um estilo sendo criado. Sim. Você tem um estilo sólido, eu não sei se você já se deu conta disso, mas seu estilo era... Sempre parecia que São Paulo estava frio, mesmo que era verão. Sim. Todos os seus ensaios. E não era só a temperatura de cor no RAW que você aplicava depois. Era o look da modelo, eram os tons azulados que você escolhia. Não, era total. o tipo de luz de corte. E aí quando chega a transição, que você aprende a lidar com luz artificial, eu acompanhei isso. Sim. E eu falei, ele encontrou. Eu não sei se foi influência de Wild Naves também,
Mas quando você começou a usar fog, fumaça cinematográfica, começa a usar um haze, um flare, e aí você começa a entender outra linguagem. Total. E eu sentia que eu tava nesse lugar meio sozinho, e eu senti que, puta, agora eu tenho companhia. Porque naquela época eu já tava trabalhando com speedlight e eu já tinha estúdio. E eu só fazia speedlight, estúdio, 3 pontos de luz, eu não sei o que, separação de frequência, e eu queria cada vez mais. E aí me chamavam de cafona por conta disso. Parecia um rótulo de shampoo ou de embalagem de tinta de cabelo. Tipo, chamava lindo. Perfeito. Não tem erro. Daqui como que é? Lucas Rosa, edição Lucas Rosa. Sabe? Entendi. Queria perfeição. Foi quando eu falei, cara, é pra levar pra trabalho? Então vamos ser trabalho. Foi publicidade, entendeu? Sim. E aí que eu entrei num dilema se eu era retoucher ou era fotógrafo. Que eu comecei a ir num lugar tão menos arte, mais comercial. Sim, total. Que eu senti que eu tinha menos alma. Cara, isso é muito louco, cara. Porque quando eu comparava nessa época e você citou o El, tipo, cara, querendo ou não, nessa época era... que também, 2018, 2019, cara, eu tenho certeza que foi um ano que, pra mim, pro El, pro Luiz Dalvan, pro Luiz Cas, que a gente andava muito junto, foi a época que todos nós clicamos mais, que todos nós evoluímos muito rápido. E aí... Era engraçado porque cada um de nós nos influenciava um ao outro. Tipo assim, a fumaça eu aprendi com o Luiz Dalvan. Porque ele foi, cara, não é tanta gente que conhece ele, mas, cara, acho que ele é uma das pessoas mais criativas que eu conheço na minha vida, assim, como vida, não só como fotógrafo. Forte Ele é muito, cara, muito criativo. Ele sempre inventou umas modas, e a gente olhava pra ele e falava, caraca, Luiz, você só inventa moda, né? E aí dava, sei lá, meses depois a gente tava fazendo aquilo que ele tava inventando moda antes e já tava pirando naquilo. Talvez não só vocês, né? Com certeza, porque ele já influenciava. É lógico que sempre tem aquelas modas que são mais difíceis do que as outras. E aí era essa barreira que às vezes blocava. Mas aí era o Luiz que dava isso. O El, ele era aquele inquieto. O El, ele era difícil porque ele era inquieto. Ele era difícil de aprovar o próprio trabalho, ele era difícil de... Tipo, eu só quero fazer isso. Por exemplo, teve uma época que a gente brigava muito com ele, porque ele só queria fotografar de noite. Ele não aceitava pegar a câmera dele se não estivesse de noite. E aí a gente fazia muito foto junto. Saía 8 horas sei lá, a gente se encontrava às 6 horas da tarde na Paulista, que era um ritual. Era um ritual. Aí todo mundo fotografava, todo mundo feliz, todo mundo já tinha acabado. Não, tinha que esperar o El, porque era das 8 horas pra frente, horário de verão, sei lá, que ficava de noite. E aí todo mundo lá, esperando o El, segurando luz pro El, porque só fotografava de noite. E tipo assim, ele já sabia naquela época que aquilo era um momento muito importante da carreira dele. Era a teimosia e a inquietude dele nesse sentido, que moldava um outro lado da fotografia em todos nós. Tipo, todos nós aprendemos com isso também. Vamos usar como referência isso, vamos usar como analogia isso que você falou pro El, e a gente vai adaptar para nossas vidas. Mas antes, eu preciso falar para vocês, eu sou o Cauê Paz, do canal Cauê Paz. Esse é o Gui Rossi, fotógrafo, e a gente se conhece há um bom tempo, mas a gente teve mais contatos virtuais do que pessoais. Esse aqui é o primeiro, pessoal. O primeiro não, o segundo. A gente já se viu umas 5 vezes. Não, mas o primeiro de conversar mais. De conversar. E fábrica de sal, Venda Paulista, sabe? Esses rolês que eram os clássicos de fazer rolê fotográfico. E eu quero lembrar vocês que está disponível meu pacote de presets. Vocês podem clicar aqui no link da bio ou QR Code que está aparecendo na tela em algum momento. Então, se tiver interesse, considere adquiri-lo. O pacote de presets disponível é na minha fase atual, então não espere grandes mirabolantes edições, vai deixar sua foto mais comercial, ele vai regaçar sua foto. Então ele tem grão, ele imita filme, ele vai imitar o Kodak Portra, ele vai simular filme para chegar próximo das cores que eu faço na Fuji, que vocês veem nas capas desse vídeo. Inclusive, a thumbnail desse vídeo é fotografado com a Fuji. É isso. Então, se quiser destruir a sua fotografia de uma maneira artística e diferenciada, link na bio ou QR Code na tela. Em algum momento, a sua linguagem ela foi afetada ou você não teve que afetar a vida pessoal para não atrapalhar sua linguagem como artista, para não interromper sua evolução? Tá. Cara, o processo comigo foi um pouquinho diferente. Eu não sou casado ainda, mas acho que em breve já vai estar acontecendo. Mas assim, por exemplo, da sua família falar, e aí, não vai estudar algo que dá dinheiro ao invés de estudar foto? Cara, sacou? Porque, né, tem uma certa... Eu tô ligado, não, esse papo, esse lado de família pra quem tá numa evolução artística também, que às vezes envolve acreditar numa coisa por mais tempo pra que essa coisa flua e se torne um negócio, né? Ela é muito importante, cara. Vou te falar, assim, a minha família nunca
ela nunca me bloqueou em nada, ela nunca me bloqueou minhas ideias e tudo mais. É porque também, cara, eu vou te falar que eu nunca dei muito custo pra minha família. Tipo assim, a minha família nunca teve nada assim, de, nossa, coisas. Não vou falar que eu passei ultra necessidades, mas nunca tive, tipo, nada de luxo, assim. Nada mesmo. Só que eu também nunca dei muito trabalho. Eu sempre fui aquela pessoa CDF-zona, nunca dei trabalho em nada. Consegui bolsa pra faculdade, não dei gasto nessa parte. E aí, cara, eles meio que não entendiam nada do que estava acontecendo, sabe? Eu comecei a fotografar, eles não entendiam nada daquilo. Aí do nada eu comecei a ter cliente com aquilo, eles não Acharam entendiam. que era só um hobby, do nada entrar cliente. Eles Opa. não entendiam nada. Tipo assim, o fato de eu sair pra fotografar porque eu queria, ou um cliente, pra eles era tudo a mesma coisa, eles não entendiam nada. Cara, eu ouvi vários meses da minha vida que é... Por que você não tá ganhando dinheiro? É. Mas se eu não for, eu não vou aprender a ganhar Sim. o dinheiro, preciso saber fazer primeiro. E é curioso isso, porque, tipo, do meu lado, eles simplesmente não perguntavam, sabe? Não era uma parada, tipo, sei lá, cara, ele tá fazendo um negócio desse aí, é jovem, né? Faz aí. Você sempre foi introspectivo? Cara, sim, eu era meio quietão, assim, em casa. E como que é pra aprender a dirigir pessoas? Tipo assim, é muito diferente de dirigir Não, total. um chefe de cozinha, que nem você fez esses dias, Aham. pra um retrato, um chefe É, renomado, sim. do que dirigir, cara, vamos ser realistas. Uma modelo de 18 anos que a gente encontrava e combinava no Facebook. Sim. Pra ali fotografar. Cara, foi... Vou te falar, eu acho que eu tenho que agradecer a fotografia, esse lado de ter me soltado, cara. Porque, na real, eu não comecei fazendo retrato começo, sabe? Eu comecei fazendo mais foto de rua. E aí, esse movimento que tinha na época de encontro fotográfico e tudo mais, de conhecer as pessoas e sair pra clicar com as pessoas, foi aquilo ali que me soltou muito, porque eu era muito quieto antes. Muita gente evoluiu muito por conta disso. O lado comunicacional. E, cara, vou te falar, esse lado comunicacional, por mais que você não faça foto de modelo, ele é, tipo, cara, essencial. Essencial. Quantas vezes eu já não fui trabalhar em set grande e, tipo assim, pô, você vê que tinha uma galera, uma pessoa que era muito introspectiva, que não falava muito, ela fazia o trabalho dela, mas ela não se comunicava em nada. E que, pô, às vezes essa pessoa podia estar em outro lugar já, se ela tivesse essa ferramenta da comunicação um pouquinho mais já afiada. Tipo, é muito importante, cara. Pra caramba, vários trampos a galera me chamou porque lembrou de mim. E pra Sim. pessoa te lembrar, você precisa conversar, tá Você ligado? precisa ser presente, cara. Fazer o VV, ver e ser visto. Exato. É muito importante. E aí eu tinha dificuldade com isso antes da fotografia. Tipo, época de faculdade, cara, eu nunca era aquela pessoa que, nossa, tinha milhares de amizades, era uma pessoa que ficava... cara, pra você ter ideia, eu nunca fui numa festa de faculdade. Pra você ter ideia. Você estudou o que na faculdade? Publicidade, cara. Foi meio aleatório, eu não sabia o que era aquilo, só entrei porque eu consegui a bolsa naquilo. Mas eu agradeço também porque foi lá que eu conheci, tipo, a ideia da fotografia. E aprender sobre comunicação, como... É porque a publicidade, aí eu tô deduzindo porque eu nunca estudei publicidade. A impressão que eu tenho, por relatos de terceiros, é que você aprende como a salsicha é feita no mundo dos negócios. Sim. Diferente de uma galera, por exemplo, que vai estudar um rádio e TV, ou vai estudar um cinema... Que já é muito mais... O cara tá estudando, sei lá, Scorsese, qualquer coisa. Aí na publicidade você tá estudando como fazer o cliente fechar esse negócio. Entendeu? Mas é muito aberto, cara, porque na publicidade você fala sobre uma hora fotografia, marketing, aí não sei o quê. Do nada você fala sobre marketing, é tipo tudo misturado. E uma hora você tá batendo palma pra uma propaganda. Não, mano, eu quero bater palma pro primeiro semestre, em Cannes, não quero bater palma pra comercial. O primeiro semestre é maravilhoso, cara. Aquelas propagandas mais, tipo, clichê que tem. A tartaruga com a Brahma. Uou! Meu Deus! Era engraçado. Agora, pensando nisso, era engraçado mesmo. Cara, mas caraca, a publicidade, assim, pra uma pessoa que comercial do como fala, do Twix, caramelo, chocolate, biscoito. Isso era engraçado. Mas eu vou te falar, cara, levanta e bate palma. Ela é uma faculdade interessante pra quem não tem ideia de porra nenhuma. Tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Você tá falando de administração, é isso? Que é cara, coisa, mas eu acho que ela é a administração de quem pensa num lado um pouquinho mais artístico, de alguém que tem, sabe, talvez isso aqui... É a administração de quem quer ser PJ. Tipo isso. Porque, cara, ela abre tantas portas, só que assim, ela não abre porta de uma forma específica, ela só, tipo, te mostra. O que eu vejo é que o networking é muito forte em quem faz publicidade. Total. Cara, tem cliente que eu atendi... Desculpa, eu tô em São Paulo, Publiça. Tem cliente que eu atendo, cara, tipo, de publicidade que eu já fiz, que aí quando eu cheguei lá, o cliente final, que
representa a empresa era uma pessoa que eu estudei com na faculdade. Tipo, falar, caraca, meu Deus. É E eu tô isso, aqui mano. clicando com esse pessoal. Meu Deus, é Meus muito pêsames louco. pra essa pessoa. Não, eu faço piada com publicitário porque é a única galera que concorda com a piada. Não leva Cara, mal. O pessoal vai lá e fala realmente nossa, o meus pessoal pêsames. sofre, cara. Eu vou te falar. Eu agradeço a Deus que a fotografia apareceu na minha vida porque eu não tinha nada a ver com a trabalhar em agência, cara. Nada a ver. Eu trabalhei pontualmente algumas vezes com agência e sempre acabava em pizza e rodada de cerveja e meia-noite. Umas paradas muito loucas, assim. Eles são, cara. É um ritmo diferente de trabalho e de cobrança também. A galera é muito workaholic. É. Não mudei pra Floripa por conta disso. Fiquei meio dodói de trabalho demais e aí lá eu tô entre o ritmo. Nossa, lá é muito bom, cara. Ah, eu gosto muito, Um dia cara. virarei. Manezinho da ilha. Cara, eu sinto que, pelos relatos que eu tenho de pessoas que foram morar em Portugal, é a mesma vibe, que é o quê? Uma cidade que não tem um giro econômico muito grande, mas pra se aposentar funciona. Entendi. A galera fala, ah, como é de trampo lá? Eu falo, ruim. É ruim. Entendi. Mas, em qualidade de vida, é incrível. Por isso É. que boa parte dos meus vizinhos são todos idosos. Cara, isso é verdade. E quem não necessita do lado geográfico pra trabalhar, muita gente que trabalha com coisa do digital só vai muito pra lá, né, cara? Muito nômade digital foi pra lá e por isso que os aluguéis triplicaram. É muito caro. Aí o manezinho mesmo se mudou. Cara, é muito caro. É só gente de fora que tá lá. Quando eu fui pra lá dessa vez, tipo, pô, com a visão já de alguém que já lida um pouquinho com o mercado imobiliário em São Paulo, de locar espaço, locar coisa comercial. Quando eu fui pra lá, eu fui com uma ideia, tipo, deve ser um pouquinho menos caro. Preço Aí eu de São falei, Paulo. é caro igual São Paulo ou pior. Tá igual São Paulo. E eu fiquei tipo, caraca, nossa, cara, tá muito caro. Tá igual São Paulo, Nossa. cara. Tá igual São Paulo. Os mesmos valores, vem falando com Uber, mesma coisa. Outra coisa que eu queria perguntar pra ti. Manda. Você tá se arriscando agora em vídeo. Tô experimentando esse mundo aí, talvez um pouco mais pra fora do que pra mim, né? Pra mim eu já faço há um tempinho, mas nada mega. O que você espera que o vídeo vai te trazer? Cara, o que eu sinto do vídeo é manter o cliente mais próximo de mim. O cliente não precisar ir para outro profissional para fazer esse tipo de trabalho. Porque eu já atendo o cliente para o lado da foto. Só que muitas vezes ele tem outro profissional que atende ele do lado do vídeo. O cliente pede, né? Ele pede e, na verdade, como eu não mostro, como eu não falo o que eu faço, ele nem considera a Ele nem possibilidade de cogita. que eu faço isso. Eu tô com um workshop e tá pra sair há muito tempo. Inclusive a gente conversou já, né? Deu a possibilidade de fazer aqui no seu estúdio. Acho que pode ser interessante a gente conversar sobre, que é o quê? Eu tenho um modelo que eu chamo de modelo recorrência. Tem um vídeo no meu canal, é um dos mais vistos do meu canal. Que eu falo como que eu faturei 15 mil por mês num período, fazendo esse modelo recorrência. Que eu entrei no mercado pelo mesmo motivo. Eu só fazia foto, o cliente começou a pedir vídeo, eu sempre quis trabalhar com vídeo, mas não nesse formato. Mas eu falei, vou entrar. E aí nesse workshop, ainda não está estruturado, mas a ideia é como eu ensino o método que eu faço de 15 a 40 reels numa diária. Eu ensino a criar copy, o roteiro, o gancho, não sei o quê. Como lidar com clientes que não sabem falar com a câmera. Eu ensino todo esse processo e editar na mesma diária, porque eu edito no mesmo dia. É tipo assim, é ritmo insano. Rapaz. E eu sou o cara que sabe fazer muito reels por dia, entendeu? É verdade, isso é relato. E acho que a gente pode trocar uma ideia depois disso, porque assim, é muito difícil ensinar esse método pra quem não é fotógrafo. Porque eu preciso primeiro começar da base. Como você já é fotógrafo, a gente pula a base Sim. e vai pra outras partes, como apertar o REC, como definir um roteiro, porque a fotografia eu posso deixar na sua mão. Entendi. Sacou? Eu só falo, mano, faz regra 180 graus, se é 24 quadros, grave 1/50 e vamos embora. E vamos embora. E A aí eu parte pulo pra técnica próxima parte, entendeu? resolvida. Muito mais simples. E a gente pode trocar essa ideia, porque eu ainda acredito que se você dominar rápido essa parte, pode ser uma outra faixa do mercado que eu não sei se você já pensou sobre, diretor de fotografia. Não, total. Eu já trabalhei em algumas situações sobre esse nome, só que foram outros tipos de projetos, mas é bem legal, cara. Eu particularmente gosto Porque eu bastante. acho que é um caminho muito bom, porque assim, o diretor de fotografia, o que eu vejo, eu tive o prazer de trabalhar com a Amanda num trabalho recente, uma publiça que fizemos aqui em São Paulo, ali no Cinevídeo, no estúdio Cinevídeo. E é um lance mais poético. Tipo assim, tinha conceitos, referências pra criar, mas ela fez a linguagem dela. Ela chegou num set, fez um top light, que ela simplesmente construiu, lógico, a 8 mãos, um softbox gigante de 6x6 e içou aquilo no teto do Nossa, estúdio é animal, cara. com um 6 Amaran dentro. Aham.
E ela controlando no iPad. E quando eu vi a luz pronta, eu falei, isso aqui é incrível, mano. É muito legal. E cara. ela, não. Coloca um rebatedor aqui, ó. E, tipo, ela afinando a luz e foi uma diária inteira pra montar a luz. E eu entendi o que era um diretor de fotografia. Cara, é um nível absurdo. E eu assim, falei, o que ela cara, faz. é isso. E eu vejo muito você chegando nisso, tá ligado? Porque é possível. Porque agora, cada vez mais, né? Graças também em parceria com a Aperture que você tem trabalhado mais com luz contínua. Bastante. Porque se não fosse a Aperture, a gente não teria luz contínua com qualidade de luz de flash. Porque o grande dilema é, eu sempre falava assim, você quer ser um bom fotógrafo? Fotografa de flash. Sim. Porque não tinha ainda LED com CRI bom, com potência. Agora tem, cara. E o que mais tem no mercado é lente 1.4. É verdade. Dá pra gente se virar. Dá muito, cara. Então acho que é muito um caminho pra ti, tá ligado? Cara, eu gosto desse universo. É um pouco diferente pra mim, por enquanto, porque eu ainda sou aquela pessoa que lida com o trabalho inteiro sozinho, sabe? Tem muito trabalho que eu faço completamente sozinho. Muito, cara, muito mesmo. E eu já trabalhei em equipe desse jeito e é muito legal de ver esse processo acontecer porque é um nível de complexidade completamente diferente, cara. Um nível de complexidade, tipo, eu vi o resultado desse vídeo, dessa publicidade que você gravou com ela, né? E aí, tipo, cara, você fica de queixo caído, cara. Eu vi a magia acontecendo e tava incrível ali. Cara, é outro patamar. Por que eu falei isso? Porque assim, cara, eu fui ver... Você viu, não sei se você viu os bastidores da série Adolescência, da Netflix. Eu não vi os bastidores. A série foi inteira gravada em plano sequência. Cada episódio é um corte único. Não tem corte. Gravou episódio, assim, 200 figurantes. Tipo, absurdo, absurdo. E a cidade é o cenário, eles têm que andar pela cidade. E aí tem cenas, e o Dipo provavelmente viu, né? Essa série Adolescência, o bastidor. Os caras tá gravando com aquele Ronin 4D, manje. Acho que eu sei qual aquele que é. DJI, aquela câmera de cinema que tem um pescocinho de galinha, ela já tem um gimbal nela. Tá. Estão gravando, encaixa num drone, o drone leva a câmera. Ela desce em outro... O cara tira a câmera, continua gravando, sem interrupção. Gravando. E aí quando você vê os bastidores, o diretor de fotografia é um cara super jovem, 23 anos, colocaram uma produção muito cara na mão dele, uma Leica pendurada aqui, ó. E ele só... E assim, só foi feita essa maluquice porque colocaram na mão de um cara muito jovem. E se fosse um cara mais velho, provavelmente ele seria conservador, ia apostar no clássico. Ah, não, vamos plano sequência, não, vai que, né? Tá ligado? Foi o que eu senti. E o cara ele tinha uma linguagem fotográfica muito forte, porque enquanto eu via a entrevista com ele, mostrar as fotos da Leica dele. Então ele fotografava o cenário, já imaginando a luz, imaginando não sei o quê. Eu falei, cara, o Wes Anderson, mesma coisa. O Wes Anderson vai dirigir filme, ele tem o fotógrafo dele, mas ele já câmerinha pendurada, tá ligado? Já tá tudo na cabeça dele, entendeu? né? E aí, por isso que eu falo, cara, eu acho que pra você, principalmente tá aqui em São Paulo, que o mercado né, de publicitário é mais aquecido, eu acho que é um bom caminho pra você começar a estudar direção de fotografia. Aí tem, mano, aí pode trocar ideia depois no off, vários cursos que eu posso te indicar com os caras top do cinema nacional, que tem uns workshops absurdos, até de Da Vinci, de colorimetria, de como iluminar cena de cinema, bizarro assim. Eu acho que é um caminho louco pra você entrar. Inclusive, vou até fazer uma propaganda de graça aqui, Vitor Alencar, Victor Cine, conhece? O Vitor, ele dirige muita publicidade e videoclipe só com película. E ele tem um workshop que ele ensina. E aí eu vi o workshop que ele deu lá na Filmicom, ele ensinando como ele escolhe o filme, porque você tem que escolher o balanço de branco do filme, o ISO, que é a asa do filme. E como ele faz para um filme ISO 800, que é o limite, parecer um 1600. Ele manda na revelação, expor mais 2 pontos. Meu Cara, Deus. ele tem. E aí as luzes que ele usa, porque tem a temperatura da luz, tem que parecer a luz da lua. Ele fala, puta, aqui eu usei temperatura tal, e aí eu usei uma gelatina aqui aonde. Cara, incrível. Eu te vejo nesse caminho. Cara, inclusive, gosto muito do trabalho do Victor, cara. Eu acompanho faz um tempo. Lindo, né, mano? Já teve palestra que eu levei e falei dele. E é muito legal mesmo de acompanhar, cara. É um nível diferente, assim, é uma coisa muito louca de... Eu queria muito um dia ver pessoalmente ele trabalhando, sabe, tipo, num set. Que nem você fez com a Amanda. Sim. Nossa, deve ser muito louco, É muito cara. legal, cara. Conheço pessoas que trabalham com ele, é muito legal. Eu conversei com ele na Filmicom, é um amor de pessoa. E eu acho que eu vejo esse futuro pra ti. Aplicando a sua fotografia numa linguagem mais megalomaníaca. Entendi. Mais absurdo, produções maiores. E, tipo, sabe aquele cara que fotografa, tipo assim, mano, o outro cara que eu adoro, aí eu esqueci o nome do cara, é péssimo, né? Pablo Vaz.
Pablo Vaz, ele é um fotógrafo de skate incrível, só que o cara ele entendeu o equilíbrio entre uma hora ele tá fotografando Raíssa Leal, mandando um flip, e outra hora ele tá fotografando um caminhão da Scania, numa publicidade gigante de 2 páginas. E ele coloca uns 7 Aperture, É meio maluco, né, cara? É isso que eu imagino, um diretor de fotografia de publicidade no Brasil. Coisas megalomaníacas, iluminar um avião inteiro, sabe? Uma parada assim. Acho absurdo, cara. Cara, deve ser bem interessante. É uma coisa assim, o vídeo pra mim, cara, essa vontade de entrar nele, é pra conhecer algumas coisas também que eu não conheço, que eu não sou bom em lidar ainda. Porque, pra mim, essa parte de iluminação já tô ficando um pouco mais em casa agora. Querendo ou não faz tanto tempo assim que eu fotografo com luz artificial, com uma gama maior de possibilidades, né? E pra mim agora, com o estúdio, faz 1 ano que eu tô aqui, é uma coisa que já mudou muito, cara. Eu já aprendi a lidar com coisas muito diferentes, sabe? Aprendi a fazer muita gambiarra, aprendi a lidar com vários modificadores diferentes, a lidar com situações que talvez eu não tenha tanto equipamento pra usar também, sabe? Quando você precisa fazer com pouco mesmo. E eu acho, inclusive, que chega num momento que a evolução técnica ela fica cada vez mais lenta. Fica. No começo você evoluía, tipo assim, a cada semana aprendi algo novo, agora leva às vezes 1 ano pra aprender algo que vai estar lá. E quando aconteceu isso comigo, né, que hoje eu tô totalmente anti isso. Eu tô, tipo assim, luz natural, uma lente bem clara, foco manual, tô, tipo, em outra vibe. Muito mais conceito. Fotografo em JPEG já. Eu tô em outra vibe, simulação de filme. Não consigo. Tô em outra vibe. E eu acho que quando chega esse ápice que você começa a se concentrar agora na semiótica. Tipo aquele fotógrafo, putz, esqueci o nome dele, o cara incrível que ele fotografou o Flávio Bolsonaro em cima do livro escrito Idiota, tá ligado? Sabe, ele tem umas paradas assim que ele coloca sempre uma linguagenzinha nos retratos que ele faz. Não foi aquele que fez o Bolsonaro sem camiseta? Também. É o João Mena. João Mena. Não é o João Mena, porque o João Mena, ele quis fotografar, aí eu vou dizer a minha visão então aqui, ele... né? Ele quis fotografar o Bolsonaro sem camiseta, mostrar, tipo assim, a força e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade. Não, esse fotógrafo, ele é claramente da esquerda, só que os caras da direita amam ele porque ele tem uma linguagem mais controversa. Entendi. Só que não é porque ele é da esquerda que vai deixar de ser profissional. Então ele fotografa, faz retrato. Fato. E ele fala que foi combinado com o Flávio Bolsonaro. Ele gostou da ideia de estar xingando ele de idiota num dos livros. Ele gostou, levou como um sarcasmo. E ele faz muito disso. Ele fotografa muito os caras da direita, mas ele é declaradamente da esquerda. Essa é muito controverso. Achei incrível aquela linguagem. Seja falando merda, os comentários estão aí. Fechou? Mas é isso. E essa parada, você sente que agora você se concentra mais na semiótica, na linguagem, no que quer ser dito naquele retrato? Com certeza, cara. E sabe o que eu ando sentindo isso, sei lá, faz 1 mês mais ou menos? O fato de... Antes eu consumia só conteúdo... Eu consumi durante muito tempo conteúdo só da rede social. Então era só vendo o Instagram, só vendo a galera que posta no Instagram, não sei o quê. E, na verdade, desde o começo da minha fotografia foi isso, né? Nunca fui aquela pessoa de parar e olhar... outros tipos de fotógrafo, de outras épocas, livros, sabe? Ver outra concepção de fotografia. E uma pessoa como essa que você citou, desse fotógrafo, pra mim passa essa mensagem de, tipo, realmente, eu tô parando de olhar só a parte técnica e eu tô olhando como outra pessoa de fato tá pensando na hora que ela tá fazendo aquela foto. É pensar além do técnico, né? É um pensar muito mais profundo, cara. E é uma parada que eu acho que a rede social nunca me incentivou tanto a fazer, porque a gente sempre pirava no lado mais visual só do negócio, de agora quando vem com luz era mais bonito. Procurando estímulos efêmeros, né? E quando a gente pega um livro é atemporal. É completamente... Cara, nossa, tu para e olha as fotos assim, foto que não tem nada demais no técnico, mas que quando tu olha aquilo, ela é fala, incrível. Cacete, como que fez isso aqui? Como que isso aqui aconteceu desse jeito? Tipo, uma expressão que não tem nada a ver, tipo, a pessoa tá fazendo uma cara nada a ver, só que tá tão incrível, cara, que tu olha aqui e fala, cacete, nossa, cara, isso tem tudo a ver. Sabe? Ultimamente é isso que vem abrindo a minha cabeça falando, caraca, você tem que ver mais isso, brother. Eu ando com aquela... Cara, é que uma pena que hoje em dia a livraria, coisa presencial assim, deu uma morrida, né? Começou a... Nossa, eu amava a livraria Cultura. Cara, então, nossa. E agora eu comecei a comprar livro de foto, eu comecei com essa vontade de fazer uma coleção. R$300 pra mais, é isso então, que vai gastar. Nossa, os primeiros já foram foto e arquitetura, é isso? É daí pra cima. E aí o foda é que você compra o livro sem ver ele, tá ligado? Porque antes você tinha como ir lá na livraria, você dava uma folheada, você falava, pô, nossa, eu quero levar isso pra casa. Agora não tem mais isso. Gui, primeiro episódio do Papo Delivery. Obrigado por participar. Formato, inclusive. Parabéns pelo nome, gostei. É isso. E aí, eu vou pedir pra você
enquanto eu vou falar a minha, né? Eu preciso inventar o nome desse quadro, eu não sei. Diquinhas? Eu não sei. Sei lá, eu vou inventar depois, mas assim, eu vou dar a minha dica da semana e você pode ir pensando na sua. Tá bom, tá bom. De algo pra consumir. Tá bom, perfeito. Se é pop, se é cultural, se é cult, se é foto, vídeo, áudio, não sei. Qualquer coisa. Se é bebam água, o que você quiser, tá? Tá bom, tá bom. A minha dica, deixo pra ti também. Documentário Netflix chamado A Noite que Mudou o Pop. Incrível. Quando fizeram a música We Are The World, tinha um filmmaker, entrevista ele, que ele fez o documentário. Como na época era 4:3 a proporção do vídeo, os depoimentos atuais também foram em Open Gate. Filmaram em Open Gate, em quadrado. Então o documentário inteiro filmado quadrado. Caramba. Pra não ter diferença entre imagem antiga e nova. Foi gravado os depoimentos novos no mesmo estúdio que foi feito. Tem depoimento do Lionel Rich, porque foi ele que criou a música junto com o Michael Jackson. E você tem uns bastidores, mano, até arrepia. O Michael falando com o Quincy Jones e tipo, eu acho que eu quero trocar essa parte pra essa. E ele é igualzinho o Hélio de la Penha do Cacete do Planeta, se imitando. Ele realmente fazia aquela vozinha assim, ó. Só que é incrível. E você vê 40 artistas com ego gigantesco, assim, se acotovelando pra cantar em coral. Sim. E aí um no meio fala, eu vou embora daqui, eu não quero lidar com isso. E aí o Prince falando, eu não vou aí porque se eu for eu quero gravar sozinho, quero estúdio só pra mim. E não foi, porque tava todo mundo junto. Tipo, tá ligado? O ego brigando, ao mesmo tempo. E os caras chegaram 11h30 da noite e saíram 8 da manhã do estúdio, que tinha que fazer em um dia, porque ninguém tem agenda. Sim. Bruce Springsteen, o cara, tipo assim, tem uma voz meio Iron Maiden, tá ligado? E eles só conseguiram juntar essa galera porque era noite de premiação. Era um prêmio que era maior que o Grammy na época. E aí eles falaram, acabou. Aí o Lionel Rich chegou e todo mundo falou, acabar a premiação, vamos pro estúdio, com esse Jones tá esperando, a música tá assim, assado. E aí gente faltou, eles tiveram que colocar outro nome pra substituir. Não, você vai fazer a voz do fulano. Fizeram uma ordem, entre um grave, entre um agudo, entre não sei o que, Tina Turner. Mano, loucura. Stevie Wonder. Mano, só gente de peso. E a série emociona. E lógico que no final toca a música. É incrível, incrível. Então fica aí a minha dica aí, A Noite que Mudou o Pop, Netflix. Nossa, difícil de bater a tua dica. Cara, vou te falar uma dica, vou falar uma dica que, tipo, é uma parada que eu tô tentando criar uma rotina nos últimos, sei lá, uma semana, 2 semanas, que eu não fazia antes, cara. É parar, tipo assim, 1 hora do dia pra tentar conseguir algum combustível criativo. Tipo, antes, sabe o tempo que a gente às vezes gasta, sei lá, no TikTok, de forma aleatória, vendo diversos assuntos diferentes. Tô tentando parar todo dia 1 hora pra ver só conteúdo que tem a ver com o meu nicho. Seja de fotografia, de vídeo, seja entrar num site de inspiração de fato, um Behance da vida, ver projetos diferentes. É realmente separar, e assim, não precisa ter uma regra de cada dia, pode ser cada dia uma coisa diferente no sentido de ser inspiração, né? Que, cara, antes eu não fazia isso e eu sentia que a minha cabeça ficava... consumia muita coisa inútil, assim, coisa que não estava me ajudando demais. E aí foquei um pouco mais para alguma coisa criativa tem que ser consumida em 1 hora. Pelo menos aí, cara, meia hora, 1 hora. Audiolivro, podcast, sabe? Alguma coisa tem que ser. É assim, é exclusivo, tem que ser 1 hora para isso. Excelente dica, perfeito. Perfeito, Gui. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Redes sociais do Gui tá aqui na descrição. Sigam ele, acompanhem e cobrem ele de postar mais vídeo no YouTube. Vou tentar, prometo. Temos. Todos gravaram? Uhul.